Oi, oitavo ano, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para continuar as nossas aulas e posso confessar uma coisa? Tô com saudade. Sabe daquelas coisas que eu até reclamava? Larga a caneta, presta atenção em mim, para de cochichar no ouvido do amigo. Ei, vira pra frente. Sabe dessas coisas? Até disso eu tô com saudade, por incrível que pareça. Mas, enquanto a gente não pode se abraçar, enquanto a gente não pode se reunir, a gente vai dando sequência das nossas aulas por aqui. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre paralelogramos. O que são paralelogramos, Flávia? Vamos ver. Paralelogramos são quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. Lados opostos. Então, eu posso dizer que AB, vai ser paralelo a quem? Quem é o lado oposto a ele? CD. Da mesma maneira que eu vou ter o outro lado também oposto. Olha, AC oposto a BD também serão o quê? Paralelos. Então, todo quadrilátero que tem os lados paralelos serão classificados como paralelogramos. Vamos continuar. Entre os paralelogramos, destacam-se os seguintes casos particulares. São alguns quadriláteros que a gente entende como quadriláteros notáveis. Vamos ver quem são eles. Eu tenho o retângulo. O retângulo, ele é um paralelogramo que tem os 4 ângulos congruentes. O que é congruente mesmo, gente? Lembra que nós começamos já a formar o nosso vocabulário? O que significa a palavra congruente? Isso mesmo, congruente, a mesma medida. Isso quer dizer que os 4 ângulos dele, aqui, aqui, aqui e aqui, possuem a mesma medida, que nesse caso são ângulos o quê? Retos. Ângulos retos medem quanto? Isso, 90 graus. Vamos continuando. Então, eu tenho aqui, olha, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D medindo 90 graus. E os losangos? Losango é um outro tipo de paralelogramo. São paralelogramos que têm os 4 lados congruentes. Congruente é a mesma medida. Isso quer dizer que os 4 lados são iguais. Diferente dos retângulos. Os retângulos têm os 4 quê? Ângulos iguais, com a mesma medida. Congruentes. O losango vai ter os 4 quê? Os 4 lados. O próximo é o quadrado. O quadrado é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos também. Ele tem os 4 lados com a mesma medida e, além disso, os 4 ângulos também congruentes são retos, medem 90 graus, assim como os retângulos. A gente tem algumas observações importantes aqui. Primeiro, todo quadrado é um losango. Confuso, hein, Flávia? Não. No losango, nós vimos que ele é um paralelogramo que tem os 4 lados iguais. O quadrado não tem os 4 lados iguais? Então, o quadrado é um paralelogramo que também é um quê? Losango. Vamos continuar. Todo quadrado também é um quê? Retângulo. Por quê? Porque para ser um retângulo eu preciso ter os 4 ângulos o quê? Retos.
É o que acontece aqui, ó, com o meu quadrado. Eu também tenho os 4 ângulos retos. Então, eu tenho o paralelogramo, que pode ser losango, retângulo e quadrado. E eu tenho o quadrado, que além de ser paralelogramo, também é o quê? Retângulo e losango. Tudo bem? Vamos continuar? Então, vamos. Olha o que nós podemos concluir. Que eu tenho um conjunto dos paralelogramos. E o conjunto dos paralelogramos, ele contém os retângulos, os losangos e os quadrados. Só que os quadrados, eles estão aqui, olha. Eles, além de pertencerem aos paralelogramos, eles também pertencem, obedecem a características de classificação dos retângulos e dos losangos. Tudo bem? Vamos continuar. Propriedade dos paralelogramos. Nós temos 3 propriedades muito importantes, só que nós vamos ver a seguir. Primeira propriedade. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Flávia, como assim? Ó, os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Congruente significa o que mesmo lá do nosso vocabulário? Mesma medida, muito bem. Esse lado AD, que é oposto a BC, eles vão ter a mesma o quê? Medida, obrigatoriamente. A mesma coisa acontece com os outros dois. O lado BD vai ter a mesma medida que o lado quê? CD. Tudo bem? Vamos ver na prática. Vamos ver um exemplinho aí que eu coloquei para a gente ver como é que eu vou calcular isso, como é que isso vai ser aplicado lá no lápis, calculando os valores, descobrindo. Vamos lá. Na sequência. Agora vamos ver na prática como vai ser a aplicação lá da minha primeira propriedade dos paralelogramos. Como eu vou calcular isso? Vamos ver. Suponha que eu tenha um paralelogramo do tipo ABCD. E aí, um lado desse paralelogramo, o lado AB mede 8, e o outro, o lado BC, mede 12. E ele quer saber a medida dos outros dois lados, um x e o outro y. Observando minha figura, eu posso concluir que os lados x e 8 são o quê? Paralelos. Se eles são paralelos, então eles têm a mesma medida. X vale 8. A mesma coisa acontece com 12 e y. Se eles são paralelos, então eles têm a mesma medida. X igual a 12. Segunda propriedade. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Como vai ser isso na prática? Congruente, a gente já sabe que é a mesma medida. Então, eu tenho que o ângulo A, que está oposto ao ângulo C, tem a mesma o quê? Medida. Suponha que aqui meça 100 graus. Quanto vai medir C? 100 também, exatamente. A mesma coisa acontece aqui, ó, com B e D. Se B mede 60 graus, quanto vai medir D? 60 também, porque eles são congruentes. Essa é a nossa segunda propriedade. Mas antes de passar para a próxima propriedade, vamos ver na prática o cálculo dessa propriedade como seria. Suponha que eu tenho um quadrilátero, aquele mesmo, lá do exemplo anterior, do tipo ABCD, ok? E aí, eu sei que um ângulo desse meu quadrilátero, o ângulo B, mede 60 graus. E o ângulo C, 120. Agora, eu quero saber quanto mede o ângulo A, que eu chamei de X, e o ângulo D, que eu chamei de Y. Pelas nossas propriedades, que diz que um ângulo oposto ao outro tem a mesma medida, eu posso concluir que Y e 60 são iguais. Assim como X e 120, que também são opostos. Então, X é igual a 120. Atenção, eu tenho uma observação referente
Lá é a nossa segunda propriedade, ok? Olha o que acontece. Nessa segunda propriedade, o que eu posso concluir? Que os ângulos consecutivos do meu paralelogramo são suplementares. Vamos decodificar e transformar esse vocabulário um pouco mais simples para a gente entender. Os ângulos consecutivos. Consecutivo é o que mesmo? Está um ao lado do outro. Então, eu vou olhar aqui para o meu ângulo A. Quem está logo ao lado do ângulo A? D ou B, ok? Então, eu vou olhar para um dos dois. Eles são consecutivos, isso quer dizer que eles juntos são suplementares. Lembra lá do 7º ano. O que é suplementar? Eles medem juntos quanto? 180 graus. Muito bem. Então, isso quer dizer que A mais D de dado vai ser igual a 180. Ou, eu também posso observar assim, olha. Ele também é consecutivo. A mais B também vai ser igual a quanto? 180 graus. Agora, para um paralelogramo do tipo ABCD, em que eu tenho um ângulo que mede 60 graus e eu quero saber as medidas dos outros três. Eu tenho aqui, olha, 60 graus e x. Eu não posso concluir que eles são consecutivos? Se eles são consecutivos, então a soma deles é igual a 180 graus. X vai medir quanto mesmo? 120. Mas eu tenho um outro ângulo consecutivo a 60, uma outra opção. Quem é o outro ângulo consecutivo a 60? O ângulo Z. Se eles são consecutivos também, eu também posso dizer que 60 mais Z é igual a 180. Z vai ser igual a 120. Vira? Consecutivo na vertical ou na horizontal. Terceira propriedade. A terceira propriedade aqui dos meus paralelogramos diz o seguinte. Diz que as diagonais dos paralelogramos se encontram no ponto médio. Olha só. Primeiro, ponto médio. O nome já me sugere, né, algumas coisas. Ponto médio, o ponto do meio. Exatamente. É o ponto que divide o meu segmento em duas partes iguais. Ele fica obrigatoriamente no meio. Então, se eu tenho uma diagonal, olha aqui as diagonais do meu paralelogramo. Essa diagonal, ela é dividida, fracionada em dois pedaços iguais. Tanto uma quanto outra. Suponha que aqui meça esse pedaço, 4. Quanto vai medir esse outro pedaço da mesma diagonal? 4 também. Eles têm a mesma medida, tudo bem? As diagonais se encontram sempre no ponto médio. Observando essa propriedade, nós vamos ter um paralelogramo e vamos traçar as diagonais desse paralelogramo. Lembrando que as diagonais encontram-se obrigatoriamente no ponto médio, não é isso? Uma parte da minha diagonal mede 4 e eu quero saber quanto mede o pedaço da mesma diagonal. Então, eu tenho uma diagonal, vou destacar ela aqui. Ó. E eu sei que uma parte dela mede 4 e a outra x. Lembrando que elas se dividem em duas partes idênticas. Então, x vai medir 4 também. Então, vocês viram as três propriedades, vocês viram o cálculo das três propriedades e agora vocês vão assistir um vídeo que fala um pouquinho sobre a aplicação dos quadriláteros no nosso cotidiano, porque eles estão, ó, aí salpicando no nosso dia a dia e a gente às vezes nem percebe, ok? Os quadriláteros são as formas geométricas que mais a gente vê na estrutura de uma casa, por exemplo. Muitas razões explicam a presença de tantas formas retangulares. A principal delas é que os retângulos são quadriláteros em que todos os seus ângulos são ângulos retos. Quadrilátero mais 4 ângulos retos igual a retângulo. Os quadriláteros que a gente mais vê no dia a dia são os retângulos. A explicação para essa ocorrência é simples e tem a ver com praticidade. Os ângulos retos permitem um encaixe perfeito. Outra vantagem das formas retangulares é que seus lados são paralelos. E essas características facilitam, em primeiro lugar, sua produção em série. Em segundo, seu armazenamento.
E até seu transporte fica mais fácil, pois sua acomodação em embalagens padronizadas é possível. Por isso, vemos tantos retângulos por todos os lugares. Mas há outro quadrilátero especial que também é muito útil, o paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados paralelos, 2 a 2. Para não fazer confusão, é bom frisar que os retângulos são casos especiais de paralelogramos. Retângulos são, portanto, paralelogramos com todos os ângulos iguais. E os quadrados são um caso especial de retângulo onde os 4 lados são iguais. E os losangos? Eles têm todos os lados iguais. Então, vai ser fácil você entender por que os quadrados são casos especiais de losangos. Eles são especiais porque, além de ter os lados iguais, também têm todos os ângulos iguais. Podemos concluir, então, que o quadrado é um quadrilátero especial, porque é, ao mesmo tempo, um retângulo e um losango, além de ser também um caso particular de paralelogramo. Bom, gente, nossa aula está terminando por aqui hoje. Nós vimos paralelogramos. Vocês terão uma atividade para fazer na sequência. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada. Bom, vocês estão percebendo que cada dia a gente está num ambiente diferente. Aos pouquinhos vocês vão conhecendo a minha casa toda, né? Vamos ter muita fofoca na volta, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Bom, agora é com vocês. Vocês têm a atividade do livro e uma listinha para baixar lá na plataforma, tá? Plural ou Classroom. Beijos.